Novamente, Jesus vai estar se colocando para responder uma pergunta que vem dos seus discípulos e que, mais uma vez, é uma pergunta que parte de um princípio de não compreensão daquilo que está presente naquele momento diante deles, como realidade consciencial e, no caso, presencial manifestada diretamente no plano da matéria. Né? Então veja o que os discípulos afirmam ou dizem, né? 24 profetas falaram em Israel e todos falaram de ti. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus era o Mexiá, o Messias, que realmente foi profetizado, né, por todos esses 24. E veja que 24 é duplo 12, né, 12 duas vezes. Né? Veja que Jesus reuniu em torno de si muitos seguidores, mas houve um grupo de 12, né, que é afirmado que ali é 12. Veja que nós somos sempre grupo de 12 mônadas, né, que se manifestam, cada mônada em 12 almas, que dá 144 núcleos de manifestação, né, e 144 voltamos ao 9. Né, quando Jesus fala lá, mandarei 2 em 2, os 72 seguidores enviados de 2 em 2, e quando nós falamos 72 vezes 2 dá 144, voltamos lá ao 144 e ao 9. Enfim, eu poderia aqui ficar trazendo, né, toda essa numerologia ou essa percepção numérica, cósmica que está presente nos textos do Evangelho para evidenciar que esses números não são colocados ao acaso. Né? O 12 discípulos, 12 seguidores, tem uma razão de ser. Né? Do mesmo jeito, 24 profetas, que é o duplo 12. Né? Tudo isso nós precisamos estar ciente que é proposital, que tem uma razão. Então eles colocam 24 profetas, né, eles fazem uma constatação para Jesus, né, que 24 profetas falaram em Israel e todos falaram de ti. Por quê? Porque se eles falaram do Mexiá, do Messias que estava por vir, e eles estavam afirmando ali diante de Jesus, sim, nós reconhecemos que você é esse Messias que foi anunciado ou predito por todos esses profetas. E a resposta de Jesus é surpreendente, porque Jesus poderia ter dito assim, bom, sim, sou eu mesmo, que bom que vocês reconheceram, né? Ou seja, dá uma resposta que fosse agradável de se ouvir e que, né, e até que o colocasse numa situação de conforto pelo processo de evidenciação da sua própria natureza, como um Mexiá, enfim. Né? Mas olha o que ele diz. Ele diz, rejeitastes aquele que está vivo diante de vós e falai dos mortos? Mais uma vez o que ele está dizendo para os seguidores deles, os discípulos. Olha, vocês estão negando o que está vivo diante de vós, que sou eu. Por quê? Porque vocês ainda não entraram no plano da vida. Vocês estão rejeitando a vida. Porque a vida é algo que se estabelece quando nós transcendemos a materialidade. Isso é um ponto de entendimento básico e recorrente em todo pensamento de Jesus. Todo. Ele sempre vai estar trabalhando com esse termo vida, de acordo com o entendimento
gnóstico que ele trazia. Né? Então, registraste aquele que está vivo diante de vós, se referindo ao Cristo, à condição crística que estava ali, né? Sendo manifesta na pessoa, na personalidade de Yeshua ben Yosef, Jesus. Né? E falais dos mortos, ou seja, e falais de todos esses profetas que já passaram. Né? Ou seja, a palavra é morta. Se você se apega só às palavras, você está pegando a morte. Isso vale muito para aquilo que é muito presente nas diversas linhas do cristianismo ocidental, né? Principalmente nas igrejas renovadas e que se atém muito ao fundamentalismo. Então, para os fundamentalistas, vale o que está escrito, é a palavra. Mas essa palavra é morte, é morto, essa palavra não tem vida. Porque a vida vem da verdade do ser, e não de uma palavra que é posta, seja em qual livro for, e seja qual for essa palavra. Por isso que foi dito, a palavra que mata e o espírito que vivifica. Porque o que vivifica é o espírito, é a consciência de si. Né? Por isso que eles estavam apegados apenas aos ditos doutrinários, aquilo que todo hebreu ali repetia nas sinagogas, e todos iam à sinagoga, que era a leitura dos profetas, de tudo aquilo que estava registrado como verdade inflexível nos textos hebraicos, né, da Torá, da Tanakh, né, que é aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Bom, mas isso é morto. Isso é morto, e quem apega ao morto, morto está. Porque nós não precisamos de palavras escritas em lugar nenhum para reconhecer a verdade, para ser a verdade, porque a verdade é aquilo que eu sou. E essa verdade é acessada de forma direta quando eu realizo a minha verdade, quando eu trago e vivencio a essência daquilo que sou. Isso é vida, isso é vivo. Esses são os vivos. Mas aqueles que se apegam a doutrinas, a conceitos, a palavras, né, e fazem guerra em nome dessas palavras e julgam os outros em nome dessas palavras e se acham no direito de doutrinar os outros em nome dessa palavra. E julgam que aqueles que não leem as palavras que eles leem estão perdidos, vão para o inferno, estão contra Deus. Que aquele que não aceita a palavra é um maldito. Tudo isso que nós vemos, e não precisamos ficar nos estendendo em exemplos e explicações, porque todos nós vivenciamos e vemos isso no dia a dia. Por quê? Porque os discípulos, em vez de olharem diretamente para a condição crística que estava diante deles e que se fazia como um espelho para que eles vissem neles também essa mesma condição crística. Processo esse que viria pelo silêncio, pela percepção direta. Eles estavam se apegando às escrituras, se apegando àquilo que estava escrito lá nos livros que eles liam na sinagoga, que todos os rabinos falavam, que os pais deles falavam, que todo hebreu em suas casas, no dia a dia, falavam e repetiam. E Jesus fala, quando vocês ficarem na palavra, essa palavra é morta.
Não adianta vocês viverem da palavra escrita, vocês têm que viver da essência que está inscrita e não escrita no seu próprio ser. Por isso que nesse momento que eu estou diante de vocês, ou seja, o Cristo se presentifica e se faz espelho para que vocês possam ver o mesmo Cristo em vocês, em vez de vocês olharem diretamente para isso, vocês vão voltar lá para se apegar nas palavras, no que os 24 profetas falaram em Israel, e daí para o que falaram os 24 profetas em Israel. E com isso nós não queremos dizer nem que eles estavam certos e nem errados, não se trata disso. Isso vale para qualquer cultura. Aquele que, sendo budista, fica preso às palavras escritas nos livros, mas não realiza a condição búdica em si mesmo, está perdendo tempo. Aquele que é islâmico e que fica preso ao que está escrito no Alcorão e não percebe a realidade divina em si mesmo, está perdendo tempo. Aquele que é hinduísta, que fica preso aos Vedas, aos Upanishads, né, ao Srimad Bhagavatam, ao Mahabharata, a qualquer texto, né, e se torna perceptor apenas da palavra que está registrada, mas não traduz isso em verdade em si mesmo, ou seja, fala, mas não vivencia, está morto, está perdendo o seu tempo. Então, em outras palavras, né, Jesus está dizendo para eles: que necessidade vocês têm do que foi dito ou não dito, se aquilo que é real está diante de vós e vocês simplesmente não veem? Veja que puxão de orelhas. E que puxão de orelhas que não é só puxão de orelhas para esses discípulos, mas puxão de orelhas também para nós, porque nós temos a tendência de nos apegarmos a doutrinas, a conceitos, a dogmas, né? E achamos que a verdade vem daquilo que está escrito fora, registrado dentro de certas tradições. Se nós somos espíritas, na tradição espírita, no que disse Allan Kardec, no que disse, né, os espíritos comunicantes, no que dissem aqueles que vieram através de Chico Xavier, não que não haja verdade e beleza em tudo isso, mas enquanto nós ficamos presos só no que está fora, nós não realizamos o que está dentro. O mesmo vale para as tradições católicas ou evangélicas que ficam presos apenas à fundamentação das palavras mortas que estão nos papéis dos livros, que são ditos sagrados, mas que não realizam essa verdade em si mesmos. Então, 24 profetas falaram em Israel. Podia ser 48 ou 4.800 profetas. Que importância tem? Que importância tem? Uma vez que estamos rejeitando aquilo que está vivo diante de nós. Se nós negamos a vida para nos apegarmos a uma aparência de realidade que não é realidade. Porque nós, nos nossos muitos caminhos religiosos, nós temos mais falado dos mortos do que dos vivos. Aliás, quase tudo tem sido morto e não vivo. E talvez esse seja o grande drama nosso nessa condição de humanidade encarnada na superfície desse planeta.